mensageiro que anuncia a paz. Como são belos pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Vamos fazer uma breve reflexão, fazendo uma ligação da fidelidade de Ruth, da primeira leitura, que era uma estrangeira, ficou tão fiel que a Deus que aderiu à religião judaica por causa do grande amor que ela tinha a Noemi, a sua sogra, e ao seu filho. De modo que quando ela fica viúva e tem possibilidade de voltar para o seu povo, ela prefere então acompanhar a sua nora, aliás, a sua sogra, para onde ela for. E ganha um livro, o nome de um livro, o livro de Ruth, mostrando que Deus, o agir de Deus, ele não está limitado à geografia ou à etnia, mas o agir de Deus é no mundo inteiro. E Ruth é um personagem que é apresentado como esse personagem referencial de fidelidade a outra pessoa. Quando Noemi, a sua sogra, dispensa, você pode voltar para o seu povo, então ela diz: eu prefiro ficar com você. Daqui para frente, onde você pousar, eu vou pousar também. O seu Deus será o meu Deus. E assim, ela entra na história da salvação, mostrando então a universalidade da salvação e que também Deus chama quem Ele quer, quando Ele quer e para a situação ou a missão que Ele convidar. Na verdade, o amor constrói, o amor une, o amor supera todas as barreiras, todos os limites, porque o amor é um valor sem fronteiras. Não existem fronteiras para o amor. Já no Evangelho, nós vamos ter então esse embate entre os fariseus e os saduceus. Para quem já prestou atenção, no tempo de Jesus existiam alguns grupos: fariseus, saduceu, doutor da lei, mestre da lei, sacerdotes, zelotas, essênios. Eram os grupos no tempo de Jesus que motivavam a lei, que motivavam a prática da religião, cuidavam dos interesses do povo
E hoje temos essas duas categorias que se encontram. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então os fariseus vão lá investir em perguntas capciosas para tentar colocar Jesus no canto de parede ou pegá-lo em algum erro. E a pergunta é: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Quando ele faz essa pergunta, e é um fariseu que faz, logo ele era conhecedor da lei, porque era uma espécie de professor da lei, também era um guardião da lei. Quando ele fazia essa pergunta, ele tinha decorado 613 preceitos que deviam ser observados. Quando ele pergunta qual é o maior, então ele tem essa relação todinha. Então, queria esperava o que era que Jesus iria dizer. Imediatamente ele vai dizer: o maior e o primeiro de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo é semelhante a isso. Da mesma forma, ama o próximo. E esse mandamento, quando Jesus diz isso, não foi ele que criou o mandamento do amor. Já está no livro do Levítico o mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas já faz parte da Torá. Jesus então traz esse mandamento, transforma a maneira de vivenciar como sendo um mandamento novo. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí Jesus já traz, e o parâmetro do amor já não vai ser mais a lei, agora vai ser o próprio Jesus. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, Jesus vai dizer, é amar ao próximo como a nós mesmos. Então não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Lembrando que o nosso amor, o amor tem forma de cruz, é vertical e horizontal. Quem diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso, é falso. Portanto, amar sempre, amar em continuidade. Estamos ligados a Deus, muito bem ligados a Deus, quando nós nos ligarmos também ao irmão. Ajudarmos ao irmão, praticarmos o amor para com os nossos irmãos. Isso é o que define o nosso cristianismo, o seguimento a Jesus, as boas práticas que nós vamos ter como consequência ou decorrente da nossa fé. Não existe religião sem prática. A verdadeira religião é a prática da justiça, é a gente ajudar os outros. A verdadeira religião ela é atitude, não é somente o devocional. Se a gente ficar somente com a devoção, mas se não tiver a ação, está incompleta. Por isso que o santo de hoje, o São Bernardo, no ano de 1900, quando ele nasce, depois morre em 1050, então nesse período, 1065, então ele vai deixar um grande mosteiro, o mosteiro de Cluny, na França, tendo como base o Evangelho, exatamente porque naquela época tinha muitos pobres. A sociedade estava dividida e muito bem separada entre os que eram muito ricos, que eram poucos, e os pobres, que eram muitos. E os pobres estavam muito abandonados, como nos dias de hoje também. Hoje também nós temos poucos ricos e muitos pobres. Nós temos poucas pessoas que têm muita riqueza no Brasil e nós temos a grande maioria do povo brasileiro que vive sem nada ou com pouca coisa.
Então vamos pedir hoje, pela intercessão de São Bernardo, para que Deus escute as nossas preces, principalmente neste tempo em que todos nós, conjuntamente, estamos tentando sair das diversas situações que têm oprimido a população, para que Ele escute as nossas preces e que prevaleça o mandamento do amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E cheios de fé e confiança, elevemos ao Pai do céu as nossas preces comunitárias.